vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para ouvir de Ti, Deus. Seja com a nossa irmã, Senhor, que ela possa ser usada nesse momento, que ela diminua e que então, Pai, somente a Tua palavra, somente a Tua vontade reine aqui neste lugar, Pai. Cobre a sua família com o sangue do Cordeiro, Senhor, porque sabemos, Senhor, que as lutas são grandes para estarmos fazendo a Tua vontade, e a sua irmã se disponibilizou a isso, Senhor, a estar aqui ministrando a Tua palavra, entregando aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Então, Deus, seja com ela em todos os momentos da sua vida, seja com os nossos irmãos que aqui estão prontos para ouvir. Abre os seus corações, abre a sua mente, Senhor, que os seus ouvidos e seus olhos espirituais estejam ligados somente naquilo que o Senhor tem para nos falar. E eu creio, Senhor, eu creio que eis aqui um instrumento da sua voz, Pai. Muito obrigado por mais um dia eu poder te ouvir, Senhor. Assim eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, pode sentar, por favor. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, é uma alegria. Eu me sinto à vontade nessa casa. A pastorinha me mandou mensagem e falou assim: hoje eu não vou estar presente. Eu falei: fique em paz, porque eu estou em paz. Eu me sinto à vontade aqui. E eu peço ao Senhor que Ele esteja sob a direção, assim eu disse para a pastora, né? Que eu creio que Ele está na direção e no controle de tudo. De absolutamente tudo. Tá. E eu creio que o Senhor está na direção de todas as coisas. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como foi o seu dia, como tem sido no decorrer desse início de ano. Mas eu quero dizer para você uma coisa: descansa e confia. Descansa e confia. Porque o Eterno está cuidando de absolutamente tudo. Nós só precisamos descansar e confiar. Então entrega as suas preocupações, coloca aquilo que tem inquietado a tua alma diante dele, deixa ele sob controle de todas as coisas. Quando a gente entrega a direção de um carro para alguém, quando você entra num Uber, quando você tem alguém, entra num carro que alguém está dirigindo que não você é convidado a descansar naquele que está guiando aquele automóvel. E é exatamente dessa forma. Deixa o Senhor conduzir. Deixa o Senhor te guiar. Deixa Ele te levar ao lugar onde você precisa chegar, ao seu destino. Não tenta interferir ou interromper no trajeto, na forma como Ele está conduzindo. Apenas confia que você chegará ao lugar determinado, porque essa é a vontade dEle. Aquieta o teu coração nessa noite. Aleluia. Nós vamos falar sobre Ruth, mas não só sobre Ruth. Eu não vou ler um texto agora. Eu vou falar sobre algumas coisas e depois a gente vai ao texto. Mas nós vamos falar sobre Ruth, sobre essa história. Esse texto fala de uma família. Amados, acredita que eu achei que a reunião era só de mulheres? Eu vim quando eu cheguei ali na porta, meu coração gelou, né? Segredo. Mas eu vim achando que só teriam as meninas aqui. E eu pensei, e aí eu vim, né? Tranquilona, né? Eu pensei, a gente vai sentar numa rodinha de meninas e a gente vai trocar uma ideia. Quando eu cheguei ali na porta, quase eu desmaiei, né? Aí o tempo de botar a máscara, eu me recuperei. E aí eu consegui manter o controle.
Eu fiquei ali orando, porque eu acreditava que seria uma rodinha de meninas, uma troca de ideias. Mas o Eterno está no controle de tudo. E Ele conhece a necessidade do nosso coração. E Ele sabe como conduzir todas as coisas. E não se assuste se eu não ler o texto inteiro, ou não falar, sabe, não discorrer sobre esse texto. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo no final, assim eu creio. Porque é Ele que está no controle. Então a história de Ruth, ela fala de uma família que saiu de um lugar e se mudou para outro devido à crise, devido a uma situação difícil, aquilo que assolava o lugar onde eles habitavam, onde eles moravam. E aí sai o pai, a mãe e os filhos, dois filhos para uma outra terra. E ali, quando eles chegam em Moabe, passado um tempo, o pai falece, os filhos se casam com mulheres moabitas, e que no caso é Ruth e Orfa, né? Eram Ruth e Orfa, e aquela mulher chamada Noemi, que era mãe dos meninos, ela perde também seus filhos. Além de ter perdido seu esposo, ela vem perder seus filhos, os dois homens que haviam se casado. E ali a gente tem 3 viúvas, 3 mulheres a gente pode dizer assim, sem um amparo. 3 mulheres que se encontravam de repente completamente sem estrutura, tendo em vista que a sociedade, que a cultura da época, né, ela girava em torno do homem, ela focava, né, a direção, o governo do homem. Não que hoje seja diferente assim, mas para a cultura deles era muito diferente da nossa. Aquelas mulheres saíram dali sem direito à herança, porque essa era dada aos homens. E como não havia mais homem naquela família, elas ficaram naquele lugar sem o direito à herança. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez eu já tenha dito isso aqui em algum momento, eu não me recordo. Eu troquei de caderninho, eu não lembro, que geralmente eu anoto o lugar que eu vou e aquilo que eu falo para me lembrar depois da palavra que o Senhor liberou para aquela casa. Mas eu troquei de caderninho e eu não me recordo, mas eu quero dizer para você que a forma como a gente se comporta diante das circunstâncias pode mudar ou não todo o ambiente. A forma que eu e você vamos nos posturar diante das circunstâncias pode ou não determinar a mudança de um ambiente, da circunstância, daquilo que vai acontecer no nosso entorno, na nossa vida, e que vai refletir na eternidade. Porque as nossas escolhas, o que eu decido, o que você decide, estão diretamente ligadas a isso. A maneira como nós nos comportamos, elas vão ditar a mudança ou não de muitas das coisas que estamos vivendo. A gente tem aqui 3 mulheres completamente diferentes uma da outra. Mulheres com histórias diferentes, mulheres com projetos diferentes, mulheres distintas. E até o nome delas, porque isso era muito característico para o tempo, a gente consegue entender quando a gente ouve os nomes e a gente conhece a tradução dos nomes, o significado do nome. Quando você ouve, mais ou menos você já consegue imaginar o decorrer daquela situação, daquela vida, daquela história, daquela família. A gente tem a mais nova, a mais jovem, que se chamava Orfa. E o significado do nome dela está ligado à nuca, a pescoço.
ou aquela que volta às costas, relacionada ao movimento de voltar atrás. Como ela era mais nova e a gente observa, a gente linka, né? Que os jovens, eles têm mais ansiedade, né, pastor? Os jovens são mais assim, mais cheios de vontade de fazer as coisas com um pouco mais de pressa, não é assim? Tem a tendência de esperar um pouco menos, de amadurecer um pouco menos as ideias. A tendência dos jovens é agir mais voltado para aquilo que está ligado a uma satisfação pessoal. Aquilo que diz respeito, muitas vezes, à sua vontade, né? Ele tende a olhar mais para si mesmo. Essa é uma característica dos jovens. Depois a gente vê Noemi, que era a sogra, e que o nome dela estava relacionado à doçura. Porém, pelo processo que ela viveu de percas, em um momento de sua vida ela se viu como uma mulher amargurada, como uma mulher amarga, uma mulher que carregava um peso, uma história, sabe, de percas e de dores. Uma mulher que, quando você observa, quando você olha para o texto de Ruth, capítulo 1, quando você começa a ler sobre esse texto, você vê a história de uma mulher que se dedicou à família, se dedicou aos filhos, se dedicou ao cuidado. E que aí você observa que pela forma como se deu as coisas, né, quando você vai lendo e você vai meditando e você vai observando e vendo pelo texto as características, você vê que era uma mulher que ela se voltava para o cuidado com o outro. Ela se voltava para o cuidado, sabe? É como se ela olhasse menos para ela e mais para a família. E aí, quando ela perde aquela estrutura, quando ela perde aquilo a quem ela se dedicava, acontece que ela vai se sentindo amargurada, amarga. É como se ela tivesse acumulado suas frustrações, suas dores, porque ao longo do tempo ela se dedicou a algo, a alguém, e depois ela perde tudo aquilo, e até ao Senhor ela diz que, ela fala como se o Senhor tivesse causado aquilo a ela, como se aquela amargura, sabe, fosse algo causado pelo Senhor. O estado em que ela estava, em que ela se encontrava naquele momento, era assim. Ela declara isso no decorrer do texto. Depois a gente se depara com uma outra nora, a nora chamada Ruth, que o seu nome tem o significado de amiga. 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 Aquela para quem a felicidade só era completa quando se tratava de nós. Aquela que se sentia bem quando o outro também se sentia bem. Aquela em que a alegria dela estava, ou o prazer dela estava, em olhar para o todo. A satisfação dela estava em olhar para o outro, mas não apenas para o outro, mas no outro no sentido de nós, aquilo que fazia bem a nós. Então a gente tem Orfa, que tinha os olhos mais voltados para ela, para aquilo que era a satisfação dela, deixando bem claro que a decisão de Orfa, em um momento da história, né, Noemi decide voltar para a sua cidade, para o seu local de origem. E ela vendo que as meninas que Orfa e Ruth, as meninas, né, ainda tinham uma expectativa de reconstrução de vida, ela diz: vão vocês, voltem para as suas famílias e reconstruam a sua vida. Por um tempo elas ficaram ali, né, pensando e chorando e não querendo se separar,
até que Orfa decide retornar para sua família de origem, para reconstruir a sua vida. Isso estava errado? Não. Orfa estava tomando uma decisão errada, fazendo algo que não era bom, que era fora do direito dela? Não. Mas era uma decisão voltada para si. Ruth decide acompanhar a sogra. E quando ela toma essa decisão, ela está dizendo: eu não olho apenas para mim, eu olho para nós. E o Senhor está chamando. A gente pode olhar aqui, pastor, e ver dois tipos de igreja, se podemos dizer assim. Entendamos nós que a igreja não sou eu sozinho, somos nós juntos. Juntos. A gente pode olhar para dois tipos de igreja. Aquela que foca em olhar para si, pastor, que busca a sua satisfação, aqueles que juntos caminham, mas pensando cada um em si. E a gente vê uma outra igreja, aquela que caminha olhando para o nós, que entende que em algum momento eu posso parecer que estou perdendo alguma coisa, mas que isso nesse instante não vai importar, porque há um objetivo maior. Há alguém que eu não posso deixar para trás, porque faz parte do processo caminhar junto, ainda que esteja difícil. Isso vai cooperar para aquilo que o Senhor está preparando para nós. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, você não pode abandonar aquele que o Senhor colocou para você caminhar junto neste momento, ainda que aquele esteja carregado de amargura e de dores. O amor que habita em você precisa ser maior do que o teu olhar para as circunstâncias. Dificuldade eu e você vamos enfrentar. Ter pessoas difíceis ao nosso lado, eu e você vamos ter ao longo da caminhada, faz parte. Deparar com pessoas cheias de dores e desanimadas e amarguradas e às vezes, sabe, adormecidas por aquilo que tem vivido. Nós vamos encontrar isso no meio do caminho, porque faz parte da vida. Mas agora eu te pergunto, qual a tua postura diante das circunstâncias que vocês estão vivendo nesta casa ou na Bandarábia? Qual a tua postura diante daquilo que você está enfrentando dentro da tua casa? Porque vai refletir. A forma como eu respondo àquilo que eu estou vivendo vai refletir. Ei. Amós 3:3. Há ali uma pergunta: poderão dois andarem juntos se não estiverem acordados, de acordo, debaixo da mesma vontade? Poderão caminhar juntos se não estiverem alinhados? Às vezes a gente pensa que aquilo que nos divide são coisas muito grandes, como essa caixa. Mas eu te trago uma realidade nessa noite. São as pequenas coisas que nos dividem, pastor. São as pequenas coisinhas que nos separam.
São as pequenas coisinhas que minam os nossos relacionamentos. Às vezes eu posso dizer não, mas eu moro em outra cidade, e é isso que tem nos afastado. Morar em outra cidade não nos afasta, se ali houver amor, se ali houver fidelidade, se ali houver amizade, se ali houver lealdade. Na mão da Arábia. O que nos afasta são as pequenas conversações, porque elas são como pedrinhas no nosso calçado. São aquelas coisas que a gente guarda no nosso coração quando a gente vê o irmão fazendo alguma coisa que às vezes não sai como nós gostaríamos que fosse, ou como achávamos que deveria ser, ou como achávamos que... Oh, na bandarada. Posso descer? Atrapalha se eu descer? Vou ficar aqui porque eu estou sem mais para vocês não ficarem com medo. Mas assim, sabe, aquela coisinha, aquele rançozinho que você guarda no coração, aquelas coisinhas que a gente vai acumulando ao longo da caminhada. Poxa, mas eu queria fazer de uma determinada forma e me barraram, e colocaram outro para fazer. Ou eles não mudam a luz azul e colocam uma luz verde. Toda vez a luz é azul, e a gente vai acumulando pequenas coisinhas no nosso interior. E são essas coisas que dividem, que nos fazem separar, cair, que minam. É assim num casamento. São as coisinhas diárias que a gente vai acumulando que minam um casamento. São os maus tratos diários, são a falta de amor diário, de respeito, de dedicação. Ninguém acorda hoje e a mãe diz: eu vou separar. Não, não, irmãos. Pode até vir a acontecer, mas é raro. É mais, quando você vai analisar a situação, você vai ver que pequenas coisas foram contribuindo para aquele processo de separação. Ela não se dá da noite para o dia. E o Senhor tem coisas grandiosas para vocês. E é por isso que vocês precisam guardar o coração de vocês. Vocês precisam caminhar como Ruth, não como Orfa. Como Ruth, aquela que olha para o nós e não como aquela que olha para si. Não para aquele que busca uma satisfação pessoal. Analisa aquilo que te incomoda, meu querido. Põe na balança e começa a pesar detalhadamente se aquilo envolve o nós ou se aquilo envolve o eu. Na mão da Arábia. Se aquilo que tem te incomodado, minado tua alegria, o teu prazer de caminhar junto, se isso está ligado ao nós ou se isso vem do eu. Isso vale para todo tipo de relacionamento. Vale para o teu casamento, para a tua vida familiar, vale para o teu trabalho, vale para a igreja, vale, sabe por quê? Porque nós somos uma única coisa. E só vai refletir. Eu posso dizer que Ruth foi uma mulher de aliança, porque havia naquela relação, ela tinha o direito, Ruth tinha o direito de reconstruir sua vida, ficando na sua terra, casando-se novamente, tendo um filho, mas ela escolheu ir junto da sua sogra para servir ao Deus dela, para andar junto com ela. Isso tem a ver também com honra, saber valorizar aquele com quem você caminha. O que é valorizar aquele que eu caminho? Como você gosta de ser tratado, querido?
Como você gosta de ser tratado? Faça pelo outro aquilo que você gostaria de receber. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber. Ruth foi além daquilo que era direito dela. Ela quebrou expectativas humanas. Ela rompeu com uma realidade humana. Ela saiu de um lugar e entrou em um outro nível quando ela decide caminhar junto com a sua sogra. Quando ela decide não abandonar, porque ela olha para o nós. Ela entrou em um outro nível, em um outro lugar, em uma outra esfera. E é assim que o Senhor chama essa casa. Olhe para o nós. Olhe para o nós. Olhe para o nós. Os olhos de Ruth não estavam nela. Estavam naquilo que era nós. Ela não tinha noção do que seria, de como seria o futuro dela, mas isso para ela naquele momento não foi relevante. Ela apenas foi olhando para o nós. Você consegue entender isso? Não fixe. Eu vou falar sobre algo que vai ser importante para que vocês permaneçam, para que vocês fluam no nós. Não fixe os seus olhos naquilo que está acontecendo agora. Olhe para aquilo que o Senhor, ore pedindo ao Senhor para que te ajude a olhar para aquilo que está à frente, para o que é o propósito dEle, para aquilo que vem do coração dEle para vocês. Sabe por que isso fortalecerá o coração de vocês? Quando vocês se depararem com situações que causam desânimo, que entristece, que faz esmorecer, não olha para o agora, olhe lá na frente, para aquilo que vocês juntos serão, se tornarão nele. Isso será importante para vocês nessa caminhada. Mesmo diante de circunstâncias amargas, Ruth decide amar. Mesmo diante de dores, ela decide caminhar mais uma milha. O que é importante para vocês, não caminhem sozinhos. Já viu uma pessoa abatida sozinha? A tendência a ser alcançada por exemplo, pela depressão muito grande, quando ela não dialoga, quando ela não troca com alguém aquilo que ela sente, quando ela guarda só para ela, quando ela acumula coisas, não é? A tendência a ela ficar abatida, mais abatida, é muito maior. Agora, quando ela tem alguém para compartilhar aquilo que ela sente, quando ela tem alguém para dividir aquilo que dói, quando ela tem alguém para ajudar ela a caminhar, quando a força dela é pequena, como diz na palavra, melhor serem dois do que um, porque se um cair, tem um outro que pode te ajudar a prosseguir em caminhar. E é uma palavra do Senhor para vocês nessa noite: caminhem com alguém, não fiquem isolados, não fiquem sozinhos. Agora também não se juntem para dividir amarguras, se junte com alguém que possa te ajudar a levantar, a ser curado no momento da dor, porque dois enfermos não podem se curar.
Oh, na Bandarábia. A gente precisa procurar alguém que esteja sadio para nos ajudar a encontrarmos a cura, recebermos cura. Oh. A aliança nos leva a um lugar de comprometimento. Comprometimento. Foi exatamente isso que ela teve com a sogra, que Ruth teve com sua sogra, comprometimento. Não era um comprometimento só de palavra, era de vida. Era se deixar gastar pelo outro. Era ter disposição para renunciar, para abrir mão. Há em você essa disposição nessa noite, de abrir mão de algumas coisas para que vocês vivam algo maior lá na frente. Há disposição em vocês nessa noite para renunciar a algumas coisas que estão ligadas muitas e muitas vezes àquilo que é de uma satisfação, que diz respeito a uma satisfação pessoal, para vocês poderem alcançar algo maior lá na frente. Há em vocês disposição de renúncia, de abnegação, para deixar de viver algo que vocês desejam, para viver algo que está no coração do Eterno para vocês. Porque às vezes a gente faz planos, às vezes a gente faz desenhos, às vezes a gente guarda na gaveta, a gente faz anotações e diz: esse ano eu vou fazer isso. E aí talvez aquele isso que você determinou, que você disse que faria, não cabe no propósito do Eterno. Não vai te fazer conseguir andar junto, em unidade. Talvez aquilo que você desenhou vai te levar a se separar no momento errado, enquanto era para que vocês estarem caminhando juntos. Consegue compreender? Nem sempre aquilo que é bom é o melhor e está no coração do Eterno. Nem sempre aquilo que tem aparência de bom é o melhor a se fazer e condiz com a vontade do Eterno. Você consegue compreender isso? Às vezes a aparência é boa, mas não é aquilo que está no coração dele para vocês neste tempo. Parece bom, para outra casa é bom, para outra liderança é boa, funciona, mas para esse tempo, para o que vocês estão vivendo, vocês precisam ser abnegados para entrar no melhor de Deus para a vida de vocês. Às vezes vão precisar abrir mão de determinados confortos para entrar naquilo que será melhor lá na frente. Hoje será difícil, mas amanhã vocês verão o resultado do melhor. O que tem motivado vocês a chegar até aqui? O que tem motivado vocês a caminhar juntos? O que tem movido vocês nessa casa a caminharem juntos, a permanecer caminhando juntos? O que tem te feito, te movido até esse lugar? Pensa aí. O que tem te trago até aqui? Porque aquilo que tem te movido, aquilo que tem te motivado, no dia que faltar, pode te parar?
eu tenho caminhado junto porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu tenho caminhado junto porque eu tenho uma necessidade, e essa casa, ela responde à minha necessidade. Eu tenho caminhado junto porque eu tenho fome, eu tenho sede de alguma coisa. Avalia o motivo daquilo que te trouxe até esse lugar, daquilo que te trouxe até aqui, daquilo que tem te feito caminhar. Veja se as suas motivações são as corretas. Se quando você olha para elas, elas apontam para uma necessidade que está ligado a uma satisfação pessoal, ou se elas apontam para o cumprimento de um propósito. Olha, querido, para aquilo que tem te trago até aqui, para aquilo que tem motivado você todos os dias a caminhar, que tem te feito acordar. Como que você tem chegado? Porque há coisas que podem minar a nossa caminhada, a nossa trajetória, o cumprimento do propósito, não só na nossa vida, mas na nossa casa, na congregação onde estamos servindo, onde fazemos parte. Avalia, pesa, olha com cuidado. O que tem te motivado a cada dia prosseguir? Está ligado à sua necessidade ou ao cumprimento do propósito? Porque isso vai dizer aonde você vai chegar. Isso vai dizer se você vai longe ou não. Não precisa nem orar buscando resposta. Porque se você avaliar o que tem sido a sua motivação, ali estará a resposta do lugar aonde você chegará. Oh. Eu vou compartilhar algo aqui. Outro dia, todo mundo consegue me ouvir sem o microfone? Não? Aí atrás, sim ou não? Sim? Não? Sim. Outro dia, nós vivenciamos uma determinada situação e, tipo assim, sabe quando tudo flui? Pastor, quando tudo acontece de uma forma linda e você vê, sabe assim, a resposta do Eterno superando a nossa expectativa para os mandamentos juntos realizados, um grupo realizando um determinado trabalho e, nossa, o Eterno fez muito mais do que nós esperávamos e a gente nem imaginava que seria tão lindo quanto foi. E de repente, quando tudo encerrou, aí, sabe umas movimentações estranhas? E parece que alguém não entendeu o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo, sabe, tipo assim, eu quero essa caneca preta e branca. Mas aí a gente entendeu que no fluir das coisas, o Eterno não estava ligando para a caneca preta e branca. Precisava ter um recipiente para receber aquilo que ele ia despejar, para aquilo que ele ia derramar. E não interessava para ele se era de barro, se era de plástico, se era de porcelana, se era de cristal. Ele só queria um recipiente. E nós precisamos estar dentro para as do céu. Porque às vezes
vezes a gente se prepara todo para fazer uma caneca, um logotipo, uma arte, um negócio lindo. E o Eterno está falando, eu só preciso de alguém para encher. Eu só preciso de um recipiente. Eu só preciso de um lugar para derramar aquilo que eu tenho. Para que esteja transbordado. Para que transborde, para que inunde outros, sabe? Para que molhe outras terras secas. E aí, às vezes, a gente está muito preocupado com a caneca, com o jeitinho, com a arte que não ficou do jeito que eu queria. E eu dei uma ideia e o irmão fez de outra. Entende? E aí, a gente começa assim, né? Você fica meio perdido, já ficou meio perdido assim. Fica assim, opa, alguma coisa saiu do lugar. Mas aí, quando você começa a observar o todo, quando a gente começa a olhar no geral, a gente vê que o Eterno operou, independente do formato do recipiente. A gente vê que Ele manifestou o que Ele queria manifestar naquele tempo, independente da arte que tinha naquele recipiente. Nós precisamos estar atentos às movimentações do céu. Nós precisamos ter um ouvido atento. É tipo um louvor. Sabe quando o pessoal está aqui ministrando? E às vezes eles ensaiaram uma canção. Eles ensaiaram às vezes a semana inteira aquela canção. E aí chega na hora, alguém começa a cantar outra que parece que não tinha nada a ver. Porque a gente ensaiou a semana inteira uma canção. E aí chega na hora do culto, alguém começa a cantar outra. Mas aquele que começou a cantar outra, às vezes está entendendo o que o Eterno está pedindo, está atendendo a uma movimentação do céu. E aquilo que ficou tão plasticamente bonito e ensaiado, não era exatamente o que ele queria para aquele dia. E aí, por que nós precisamos orar? Para o Senhor guardar o nosso coração. Porque quem entende primeiro precisa se mover primeiro. Quem entende primeiro precisa descer primeiro. Quem entende primeiro precisa se humilhar às vezes primeiro. Se calar quando dá vontade de gritar. Sabe? Segurar a onda quando dá vontade de bater de frente. E de falar um monte de verdades. Porque entendeu primeiro. Até que o outro entenda. E isso não se dará por força, será por meio do Espírito. Conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Glória a Deus. Se nós não tivermos o cuidado de atentar para aquilo que está acontecendo, nós podemos perder, num piscar de olhos, aquilo que estávamos preparados para receber e não entender, não tínhamos percebido. E ele dizia, consegue entender isso? Eu consigo me fazer clara? Me lembro de uma reunião, nossa igreja, né? Parece minha, né? Não. A igreja onde a gente está servindo junto ali. E dentro de uma reunião, pensa que a nuvem estava baixa. Pensa que o negócio estava denso ali da presença. Sabe, o negócio, sabe que a manifestação do Eterno naquele lugar parecia que desceu uma nuvem densa. Sabe, parecia que ela pairava sobre a casa assim, ó, e dava medo da gente se mover para, sabe, o medo era assim, se eu sair do lugar a gente vai perder isso aqui. Se eu mexer o pé a gente vai perder isso aqui. E aí, aquilo fluindo de uma forma linda e extraordinária, pastor. Mas sabe que às vezes a gente tem uma coisa, né? Os nossos desejos para reuniões. A gente tem os nossos desejos para reunião. Às vezes a gente tem o nosso formato para reunião.
E aí, ao invés da gente atentar para aquilo que estava acontecendo, às vezes a gente acha que a gente pode movimentar o mundo. Às vezes a gente acha que a gente tem controle sobre o que o Eterno está fazendo. E aí a gente passa para o próximo passo, porque está no script. Sabe? A gente passa para o passo seguinte, porque está desenhado ali. E aí depois tipo assim, vamos voltar depois e tornar a fazer o que estávamos fazendo. Só que quando voltou, já era. Já era. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo assim para nós: presta atenção no que eu estou fazendo aqui. E se desliga daquilo que estava desenhado. Esquece daquilo que estava no formato. Eu estou chamando vocês agora para mais perto. Se desliga daquilo que está pré-determinado e entra naquilo que eu estou chamando vocês. E nós achamos que voltaria tudo de novo, como a gente começasse a cantar novamente a mesma canção. Já era. Tinha passado. Isso serviu de experiência para nós. Que por mais que às vezes, e muitas vezes, a gente vai fazer do nosso jeito, existe o jeito dele. E nós precisamos ser sensíveis. Sensíveis para entender o que ele quer e como ele quer. O que ele deseja e como ele deseja. Me perdoa, mas eu esqueci seu nome. A irmã que estava dirigindo o culto aqui, perdão. Mas ela falou, acho que foi ela mesma que falou uma palavra da viúva, não foi? Ela veio e ofertou uma coisa, ela deu um valor muito simples. A oferta dela, se comparada com os demais, foi simples demais. Mas foi aquilo que... Você consegue entender? Glória a Deus! Às vezes a gente faz um esforço para fazer muito e ele está querendo assim demais. A gente fala, mas eu me doei muito, mas eu me sacrifiquei muito, mas eu desenhei muito, mas eu pintei muito. E aí ele está dizendo assim, é mais simples do que vocês estão pensando. É mais simples. O que te move, querido? Qual é o seu combustível? Se o seu combustível for a aprovação, quando você se deparar com a rejeição, você para. Se o seu combustível for a carência, você para. Se aquilo que te move é a necessidade, quando não houver resposta para ela, você para. Agora, se aquilo que te move é viver para cumprir o propósito, para caminhar sobre a palavra que foi liberada, porque vocês entendem que pode estar sendo difícil hoje, mas que vocês vão alcançar aquilo que Ele deseja lá na frente. Juntos vocês irão longe. Mas há necessidade de ser sensível. De caminhar em lealdade, em honra. Tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, ou com o que está escrito ali, mas eu preciso liberar uma palavra.
tem nada a ver com o que está escrito ali, não tem nada a ver com a Ruth, tem nada a ver com a Noemi, mas tem a ver com algo que vocês precisam. Eu não sei se já entende, se já caminham sobre isso, mas é algo que está latente aqui, ó. Algo que está queimando aqui dentro, para que eu compartilhe com vocês. Assim, eu não conheço os irmãos aqui assim, né? Eu conheço de vista, assim. Alguns eu conheço de mais perto, que tem um pedacinho da família ali. Mas assim, nem é tão perto, né? Pensa numa pessoa, irmão, ai, Jesus, na minha vida. Irmãos, o Senhor está chamando vocês para semear. Alguns de vocês para semear. Aonde? Ele vai dar direção. Sabe por quê? É muito claro para mim. Eu vejo pessoas aqui que foram chamadas para uma vida de negócios. E às vezes, sabe o que parece? Que a gente não pode ser alguém de negócio, que isso quebra alguma coisa em nós, né? No relacionamento com o Eterno, mas não. Absolutamente não. Às vezes, e muitas vezes, e a gente vai ver isso até na palavra, pessoas que foram chamadas para o negócio. E eu entendo como se o Eterno quisesse expandir. Eu vou usar um termo assim, crentez, abre porta. Vocês conseguem entender? Alargar. Mas vocês precisam ter um coração livre para semear. Um coração livre para semear. Porque o Eterno vai, assim, sabe, tá o coração dele, o desejo de liberar lugares, de liberar expansão, de liberar porta, mas vocês precisam ter um coração, alguns de vocês. Essa palavra não é para todos, sabe? A minha oração é para que ela vá como uma flecha no coração daqueles a quem o Senhor tem essa palavra para receber, e que você entenda que o Senhor está, que essa palavra é da sua vida, do Senhor para a sua vida. Você não adianta semear por interesse, não é uma barganha, não é uma troca, é ter um coração livre, desprendido. Mas eu vejo o Eterno chamando pessoas para semear. Mas eu não tenho a condição de semear assim, amado, semeia com o que você tem. Mas semeia. Semeia na vida de alguém. Eu não sei. O Eterno vai trabalhar isso no seu entendimento, no seu coração. Às vezes ele vai te chamar para semear na vida de uma criança, de uma família. E prover algo ali. Às vezes ele vai te chamar para semear em determinado lugar. Sabe? Ele vai falar no teu coração. Vai ser uma coisa assim, sabe quando você olha e você tem certeza daquilo? Quando você olha e você fala, é isso que ele está falando. É isso que ele está falando, eu estou entendendo. Eu vejo expansão, sabe, de lugares aqui para pessoas específicas, relacionadas a negócios, a trabalho. Pessoas que têm pensado assim, eu vou fazer isso, mas aí sabe aquele medinho de arriscar? Sabe aquele medinho de ir? Aquela insegurançazinha assim? Você sabe, você entende, você sabe como fazer, mas você fica preso a uma insegurança. É como se, eu vejo como se ele colocasse diante de você o caminho
você entenda, que você plantando muitas vezes a semente na vida do outro, talvez você não cresça como o outro vai crescer, mas você, porque o Felipe semeou naquela vida, talvez aquela vida vai crescer muito mais do que você, mas você semeou naquela vida, naquele lugar. Então não se preocupe com o quanto, apenas libere a semente. Apenas libere. Para alguns, talvez alguns possam pensar assim, mas ela está falando necessariamente de dia. Não. Às vezes o que você carrega é o entendimento para compartilhar com outro ensino. E aí quando você semeia na vida do outro aquilo, o Senhor vai liberar. Estejam atentos às movimentações, aquilo que o Eterno está falando, está fazendo, está colocando no seu coração. Às vezes nós temos uma grande dúvida: é de Deus, não é de Deus? É a vontade do Senhor, não é a vontade do Senhor? Olha para você e para como você tem caminhado diante dele, e aí você vai entender a resposta. Amém? Eu não vi a hora que eu comecei, e já são 9h23. Eu quero dizer algo aqui, pastor, igreja, eu não sei exatamente, eu não sei exatamente dizer o porquê eu atentei para isso, assim, eu, Angélica, atentei para isso, por um motivo meu, não. Mas hoje, quando eu fui olhar coisas relacionadas à data, o que eu tinha que fazer para hoje, o que eu tinha que resolver hoje, aí eu me deparei com a data desse dia. Hoje são 9/3/2022. 9/3/2022. E aquilo despertou algo no meu coração, porque o número 9, ele tá, e a soma dessa data, ela corresponde no final ao número 9 também. E isso me chamou muito a atenção quando na hora eu parei e pensei, eu falei, nossa, tem alguma coisa além aqui. E o 9 está ligado ao tempo de gestação. Eu escrevi porque eu não podia esquecer. Está ligado à produção de frutos. Uma criança que não nasce prematura, a gestação leva 9 meses, não é isso? Os frutos, o fruto, né, do Espírito, quando você olha lá, corresponde a exatamente esse número. E eu entendo como algo do eterno para vocês. Algo sendo gerado. E está no último mês de gestação. Algo sendo gerado, está no último mês de gestação. E aí o Senhor fala logo após dos frutos. Frutos que serão produzidos. E é uma palavra para essa casa. O Eterno liberando algo para vocês. Algo
algo que vocês ainda não tinham, algo que vocês ainda não carregavam, que vocês não possuíam, mas que o Senhor está liberando para vocês. É tipo como se fosse o final da gestação, o último mês da gestação, e vocês estão vivendo esse momento, e há pessoas que às vezes parece que estão incomodadas. Já viu a mulher quando está no final da gestação? Há um incômodo, não há? Você não tem muito jeito para deitar, você não tem muito jeito para sentar, você não tem muito jeito para fazer as coisas. Às vezes há mulheres que não conseguem caminhar como caminhavam antes, no início da gestação. E isso é para vocês, há pessoas que estão se sentindo talvez incomodadas. Mas o Senhor está dizendo: espera mais um pouquinho, não sai antes do tempo, porque aquilo que eu estou gerando para vocês vai chegar. Falta pouco. Não saia do lugar antes do tempo. Não se mova antes do tempo. Aguarda, porque vocês estão no final de uma gestação. Gestação essa que produzirá frutos, e vocês testemunharão dele. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Quer me dar? Eu passo? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Pedi para ela ficar aqui em cima. Não sei se você sabe, mas olha o tema do nosso ano de 2022. Aleluia. Sabia que ela não sabia. Eu pedi para a Maiara colocar. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pessoa aqui nesse lugar muito especial nesta noite. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode deixar, irmãos, não pode esquecer dessa pessoa. Ele está conosco, ele anda conosco, ele caminha conosco, ele está aqui nesse lugar. Irmãos, eu chamo isso de delícia. Que delícia! Deus deu para a gente nesta noite uma delícia. Porque Ele é bom, irmãos, Ele é bom. Ele é amor. Amém? Que Deus te abençoe, irmã. Que Deus te guarde, que Deus faça cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Amém, irmã? Agora você pode descer. A nossa irmã ali, a irmã Edileia, tem uma pequena lembrança para você aqui da Igreja Batista Viver. Receba aí com toda... Não vai embora não, que a gente tem que tirar as fotos aí. E aí, irmãos, o que vocês têm para dizer? Meu Deus. A irmã falou algo que essa coisa da gente estar fazendo esses cultos temáticos nesse mês, todos eles relacionados a mulheres inspiradoras da Bíblia, surgiu de uma reunião nossa. E às vezes a gente tem ideias numas reuniões, ou num bate-papo, ou numa conversa amistosa mesmo, fora até da igreja. A gente não tem noção daquilo que Deus quer fazer com aquilo que aconteceu ali naquele lugar. Então nós temos que estar atentos realmente a Ele, o que Ele quer fazer. Amém, irmãos?
Então é dessa forma, Deus pega, igual a irmã falou, coisas simples, que a gente às vezes não dá nem muita atenção, mas que o Espírito Santo vem e faz uma linda obra. Amém, irmãos? Estou saindo daqui cheio da presença do Espírito Santo e da palavra dele que foi ministrada nesta noite. Que Deus possa continuar falando conosco e que nós possamos continuar, ou tentar, ou iniciar a colocar em prática aquilo que nós temos escutado. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé? Eu não sei se a irmã Dileia falou, eu estava lá dentro conversando com uma outra irmã sobre a ceia. Não, se você não participou da ceia no domingo, nós vamos servir a ceia ali dentro. Então, Eliane, alguém vai participar da ceia hoje, irmãos? Opa, temos então. Eliane, você pode, por favor, providenciar mais ou menos uns 10 cálices, por favor? Muito obrigado. Então é isso, irmãos. A Edileia, no início do culto, como a pessoa que está agora nessa nova atividade de direção de culto, ela me perguntou: pastor, o que é que eu devo fazer? Eu falei para ela: irmã, nós temos a nossa liturgia, mas isso não é uma coisa engessada. Deixa o Espírito Santo conduzir tudo isso que vai ser realizado aqui. E é isso mesmo, irmãos. Nós não temos uma bula, nós não temos uma receita, nós temos uma organização, mas que tudo isso aqui está embaixo da vontade de Deus. É isso. Amém? As nossas vidas, o nosso caminhar tem que estar desta forma. E aí acontece isso. Hoje foi tremendo, tem sido tremendo. E sabe quando que vai ser tremendo de novo? Quando nós estivermos reunidos com um único propósito. Vai ser. Porque não é da nossa vontade, é da vontade dele, do eterno, né, irmã? É da vontade do eterno. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você. Sabe essa pessoa que ela falou que vai ser o semeador? Eu sou um. Eu já me coloquei. E eu quero ver quem. Você não precisa levantar a mão não, mas todos os semeadores. Nós vamos orar nesta hora. Pai, estamos aqui na tua casa. E sabemos que o Senhor não habita em casas feitas por mãos do homem, humanas, mas o Senhor habita em nós. Aleluia. Senhor, a sua palavra foi ministrada nesta noite, os louvores foram entoados. Que bom poder saber que é o Senhor que é o dono de tudo. Que bom saber que o Senhor continua falando conosco, porque o Senhor nos ama e é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que diz o caminho que devemos andar. O Senhor nos dá a direção e o Senhor vai consertando, e só precisamos fazer a tua vontade e o teu querer, não a nossa vontade, mas a tua vontade. Senhor, foi ministrado aqui nesta noite sobre semeadura. A tua palavra diz ali em Lucas 8 que o semeador saiu a semear, e ele não escolheu o terreno, ele saiu a semear. A atividade do semeador é essa, é lançar a semente, aleluia. E pode ser que tenha terrenos que vão ser pedregosos, espinhosos, ou vão cair à beira do caminho, mas também teremos terrenos, Senhor, que serão terras férteis, aleluia. Então que nós como semeadores possamos entender isso. Nós sairemos a semear, semeando, Senhor, jogando, lançando aquilo que o Senhor tem nos orientado. E quem dá o crescimento, e quem faz crescer e germinar e dar bons frutos é o Senhor. Então muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Muito obrigado por cada vida que entrou aqui, cada família representada, cada mulher, cada homem, cada criança, cada adolescente, aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que estarão assistindo posteriormente, que possam receber da mesma forma que nós recebemos nesta noite. Então, muito obrigado, Senhor. Saímos daqui edificados pela Tua palavra, saímos daqui cheios da Tua presença, e que não vai ser nenhuma e qualquer coisa que vai nos afastar de Ti, Senhor. Não serão as circunstâncias, porque não serão elas que vão afetar aquilo que o Senhor já colocou em nossos corações. Queremos avançar, queremos caminhar na Tua presença, queremos fazer o Teu ID, queremos buscar os perdidos, queremos, Senhor, amar o nosso próximo, e queremos caminhar juntos na Tua presença. Então, muito obrigado. Nos leve para os nossos lares agora, debaixo das Suas potentes e poderosas mãos, e que o inimigo não venha roubar aquilo que o Senhor depositou em nossos corações. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.